Olá, bom dia, meus caros irmãos, irmãs, queridos devotos e devotas, os paroquianos e paroquianas do Santuário Santo Antônio. É uma alegria chegar a cada um de vocês, aos seus lares, levando as reflexões do Evangelho diário. É esse desejo que a gente tem que a Palavra de Deus ajude a você, a sua família, a encontrar um sentido para a vida. Que essas reflexões ajudem a cada um de vocês a adquirirem o gosto, a paixão pela Palavra de Deus. E que essa Palavra de Deus, ela encontrando acolhida na vida de cada um de vocês, ela seja o guia, seja a luz para o caminho de cada um de vocês. Nesta segunda-feira, dia 11 de novembro, a gente vai rezar, a gente vai refletir com o evangelista Lucas, capítulo 17, versículos de 1 até 6. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Veja, caros irmãos e irmãs, Jesus ele entra num tema importante, porque Jesus ele está ensinando os seus discípulos. E ele tem consciência que eles, esse pequenino grupo, essa pequenina semente, ainda está, assim, a fé, ela não é madura. Eles vão vacilar na fé, como vacilaram no decorrer do caminho de Jesus. Por isso, Jesus diz para eles, após esse pedido do aumento da nossa fé: se vocês tivessem uma fé pequenina, do tamanho do grão de mostarda, essa fé já seria suficiente para fazer grandes coisas. Além disso, desse tema da fé, obviamente, Lucas ele apresenta mais 2 temas. A questão do escândalo e do perdão. E o terceiro tema é esse que eu acabei de falar, o tema da fé. Vejam, mas é importante a gente considerar esses 3 temas como um único núcleo, considerá-los de modo unitário, não separados. Por que isso? Não escandalizar os pequeninos, ou seja, os que têm uma fé ainda frágil. Escândalo é uma palavra grega que tem o mesmo sentido do que cilada, armadilha, e daí pedra de tropeço. Então, provocar escândalo é criar divisão na comunidade, no sentido da cilada, da armadilha, é dar mau exemplo, é desviar outras pessoas do bom caminho. Talvez aqui seja uma referência ao espírito de poder e de riqueza que se alastra entre os irmãos e irmãs, provocando desse modo o desânimo dos mais pobres. Jesus ele insiste então sobre a necessidade de perdoar sem cessar o ofensor arrependido. Por que isso é importante? Porque o perdão ele é sinal de verdadeiro amor. Ele está conectado também então com o escândalo. Então a gente tem que evitar o escândalo para não criar divisões na comunidade. Da mesma forma, o perdão é sinal de verdadeiro amor, que fortalece a vida de comunidade. E por fim, há um convite para a gente ao exercício da fé. A fé é um dom de Deus.
E a fé ela precisa ser colocada em prática, com base no poder de Deus, na sua providência amorosa, em favor de seus filhos e filhas. Então a fé, por menor que ela seja, diz o Evangelho, a partir do exemplo do grão de mostarda, ela alcança resultados enormes, que nos surpreendem. Na terça-feira, dia 12 de novembro, a gente vai rezar, a gente vai meditar com o evangelista Lucas, com o capítulo 17, versículos de 7 até 10. Disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara meu jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Pode soar estranho para nós esse evangelho quando a gente o escuta sem ter uma correta compreensão do que Jesus está aí dizendo. Veja, Jesus, depois de ter falado da fé, do evangelho que ouvimos ontem, da segunda-feira, ele se dirige para os apóstolos e, por meio da parábola do servo, há algumas pessoas, alguns teólogos, enfim, estudiosos da palavra de Deus, que dizem que melhor do que servo seria exatamente traduzir por escravo. De qualquer modo, ficamos com a palavra servo. Enfim, por meio dessa parábola, recomenda-lhes que se façam servos para os apóstolos, servos de todos. Na sociedade, seja hoje, mas enfim, a sociedade de todos os tempos, é muito comum a tendência de buscar poder. Nós somos assim, a gente deseja poder. E esse perigo, ele ronda também a comunidade de Jesus. Recordem quando os discípulos iam pelo caminho discutindo quem deles era o maior, quem deles ia sentar um à esquerda, um à direita de Jesus. Eles também discutiam isso, buscar o poder. Certa vez, eles discutiam isso, quem era o mais importante, quem deles ia ocupar, enfim, os primeiros lugares lá no reino de Deus. Porém, a correção, ela chegou logo. Jesus, ao invés de alimentar, deixar que nas mentes e nos corações dos discípulos fique aí, se alimente esse desejo do poder, Jesus, ele ensina para eles a servir e não a ser servidos. Cada um de nós todos somos servidores de Deus. Somos servidores dos irmãos e irmãs. Portanto, os títulos na igreja não significam condecoração, prêmio, ou então sinônimo de grandeza, mas significam exatamente uma maior responsabilidade na condução do povo de Deus, uma maior responsabilidade no sentido de servir. Nós estamos a serviço do reino, cujo único Senhor é Deus. Então, diante dele, a posição mais correta é a de Maria. Maria diz: eis a serva do Senhor. Essa também tem que ser a nossa disposição, de nos colocarmos a serviço do reino, a serviço da comunidade, a serviço das pessoas. Enfim, o que Jesus quer de fato é que os apóstolos interiorizem a atitude que ele mesmo vai demonstrar na véspera da paixão. Qual é essa atitude? No lava-pés,
depor o manto, servir os irmãos e, no fim, julgar-se e declarar-se escravos inúteis. Nós, cada um de nós, não passamos de simples servidores do reino, porque a nossa capacidade ela provém de Deus. Os dons, as nossas capacidades vêm de Deus. Então nós somos servidores do reino, servidores de Deus. Nós temos que guardar isso, e não ficarmos alimentando essa busca, essa tendência nossa de buscar o poder, e que muitas vezes a gente busca o poder passando por cima dos outros, oprimindo, maltratando as outras pessoas, machucando as pessoas. Nós somos servidores, servidoras. Na quarta-feira, dia 13 de novembro, a gente reza, a gente medita com o evangelista Lucas, capítulo 17, versículos de 11 até 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia, e quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. E enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. E então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Veja, caros irmãos e irmãs, Jesus ele retorna, retoma a viagem para Jerusalém. A gente não pode perder de vista isso. Jesus está fazendo o seu caminho para Jerusalém, onde ele vai então enfrentar a sua paixão, morte e ressurreição, onde então, nesse caminho para Jerusalém, ele vai ser chamado então a dar a vida. Entra numa aldeia aí de samaritanos, e ali ele se deixa interpelar por um grupo de leprosos. Eram samaritanos, estrangeiros, para os judeus. Eram leprosos e tornavam impuro quem se aproximasse deles. Essa era a mentalidade. Não se podia tocar no leproso. Por que isso? A gente tem que voltar lá para o Antigo Testamento, no Levítico. No Levítico, segundo o Levítico, o leproso ele ficava impedido de participar do culto religioso e também da vida social. Ora, isso era uma cruel marginalização. Por isso que eles se mantêm à distância e gritam para Jesus, pedindo ajuda, O que eles gritam? Mestre Jesus, tem compaixão da gente. Eles gritam. E então, mostrar-se para os sacerdotes era a exigência da lei, como afirmação da cura realizada. Jesus, ele constata com uma certa tristeza a ingratidão dos 9 leprosos, que não foram agradecer. Foram salvos desse fardo pesado que os esmagava, dessa marginalização, mas não foram capazes de reconhecer seu Salvador. Se envolveram de tal modo com o cumprimento minucioso da lei que esqueceram o dever da gratidão. Foram correndo para se apresentar, conforme mandava a lei, mas não foram capazes de voltar a agradecer. Somente um samaritano, representante de um grupo desprezado pelos judeus, ele é capaz de retornar, de glorificar a Deus em alta voz, dar graças a Jesus e se prostra a seus pés.
atitudes de pessoa sensível à ação de Deus em sua vida. Que reconhece que essa cura foi obra divina. Por isso é atitude de gratidão e abertura de coração. Então, há aqui um ensinamento. Sim, fala aqui da gratidão, da abertura de coração, mas tem um ensinamento por detrás desse texto. Qual é esse ensinamento? Não basta a gente encontrar Jesus. É preciso escutar sua palavra. É preciso deixar-se atrair pela graça, segui-lo para onde quer que vá. Veja, escutar, deixar atrair pela graça e segui-lo. Dos 10, um só fez esse caminho. O caminho da salvação, ele vai da graça recebida à gratidão, ao louvor. Com essa meditação eu concluo as reflexões dessa primeira parte da 32ª semana do Tempo Comum. A gente vai se encontrar novamente na quinta-feira, neste mesmo horário. Eu desejo para vocês um bom início de semana, com as bênçãos, com a proteção de Santo Antônio. Paz e bem a cada um de vocês.